Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A senhora vai se embora. Decidi. Agora, Pai, é o Senhor que fala. Abre os nossos olhos para a gente enxergar além da letra. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O humanismo é uma proposta da serpente. Ontem eu tive que correr bastante com aqueles dois textos muito longos, e nós vamos continuar ainda densos nessa quebra. Quando Deus deu a palavra a Jeremias, Ele deu 4 verbos para demolição e 2 verbos para construção. O primeiro era derrubar, arrancar, arruinar, destruir, depois edificar e plantar. Pegar uma coisa virgem e construir é mais fácil do que você pegar um sistema já velho e ter que reformar. É mais difícil esse trabalho. Então, a proposta da serpente é tornar o ser humano independente de Deus. Ela pretende tornar o homem como Deus. Essa proposta fala da autossuficiência, da autonomia e da autoridade do ser humano. A proposta de Satanás é valorizar o ser humano para que ele tenha mérito no que faça. Vocês se lembram que quando Jesus recebeu a revelação no final, já faltando 6 meses para a sua crucificação, de que ele era o Cristo, feita por Pedro, logo em seguida Pedro, quando Jesus disse que ia para a cruz, ele botou a mão no peito de Jesus e disse: não, o senhor para a cruz não vai. E Jesus disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Eu continuo dizendo que eu só não levo aquele filme para a igreja, para a reunião da comunidade, O Advogado do Diabo, por causa das cenas sexuais que poderiam causar mal-estar nas pessoas. Mas aquele é o melhor filme que eu já vi em toda a minha vida e que retrata claramente o que é a obra de Satanás. Ele usa no final o meu pecado preferido é a vaidade. E eu vou dizer assim: a vaidade espiritual é ainda a mais perigosa. Eu ser melhor do que você. Por outro lado, a proposta de Cristo, ou a proposta do Cordeiro, é a crucificação do ser humano, a fim de Cristo vir viver através de nós.
Quando Paulo disse: não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a da fé, pela fé do Filho de Deus, porque a fé é dele e é por ele. Existem 3 preposições que definem a leitura bíblica: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ponto e pronto. Isto é tudo da Bíblia. A proposta da serpente induz a evolução da natureza adâmica de forma narcisista e perfeccionista. Você tenta evoluir. O livro A Tumba de Adão, a gente tem procurado mostrar que Deus não espera nada de Adão. Nada. E Adão é imprestável. Não tem evolução. Ele é um tumor canceroso que tem que ser extirpado. Não tem, é inaproveitável. E enquanto a proposta do Cordeiro propõe a substituição da vida de Adão pela vida de Cristo. Um quer evoluir. Aí você vai ver, a didática da religião é para o aperfeiçoamento do homem velho controlado. E a proposta de Cristo é a extirpação do homem velho e a substituição de Adão por Cristo. Um dos jogos mais dramáticos que eu vi no último foi do Flamengo. Não, mas eu estou dizendo que aquele jogo contra a Universidade do Chile, Flamengo contra a Universidade do Chile, lá no Engenhão, foi patético. Porque o Vanderlei Luxemburgo não tinha ninguém para substituir. Todos os 11 jogadores estavam apalermados. E ele não tinha ninguém para substituir. Porque ele substituía 6 por meia dúzia. Foi ou não foi? Foi. Ele é bom porque ele é fanático, mas é convicto. Olha, às vezes a gente pega. O jogo de Deus é o seguinte: eu não jogo com Adão, eu tenho que substituir Adão. Só vai jogar Cristo. Adão só dá cotovelada, só tem cartão vermelho. Então eu vou substituir Adão por Cristo. Isso aqui eu entendo o que significa cristianismo e humanismo. Quando nós ontem pegamos as duas senhoritas que viraram prostitutas, Olá e Olibá, é muito interessante. Samaria e Jerusalém. Pega a sua Bíblia, eu vou ler na versão. Algum irmão me perguntou: e como é que é esse negócio dessas versões bíblicas? Eu digo: traduzir é um negócio difícil, dificílimo. Os italianos chegam a dizer que tradutire é traire.
Quando você traduz, você trai. Não existe uma língua que corresponda bem, não existem palavras na língua que correspondam bem. E nós hoje sabemos que a Sociedade Bíblica Britânica tem hoje tradutores vindo dos Illuminati, pagos por eles para enfraquecer os textos bíblicos. Hoje nós gastamos um pouco de tempo conversando com alguns irmãos sobre a questão do tempo, do modo. Nós temos em português a voz ativa, passiva e reflexiva. No grego, a voz é ativa e médio-passiva. A médio-passiva ela é igual. Alguns chamam de voz depoente. E quando a questão do passivo ou do médio, que é o reflexivo, vai depender do gosto do tradutor. E aí nós demos um caso, por exemplo, pega a sua Bíblia aí, nós vamos primeiro ver isso antes de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, e a Nésia vai ler na versão dela, que é a versão corrigida, e outro vai ler na versão atualizada, e nós vamos verificar aqui o teor do tradutor, porque a voz é médio-passiva, e um traduziu reflexivo e o outro traduziu passivo. E aí nós vamos verificar que tendência tem o tradutor, se ele é humanista ou se ele é evangélico. Evangélico, quando eu uso aqui, significa ele é da tendência de Abel, não da tendência de Caim. A tendência de Abel é depender da graça, a tendência de Caim é depender do muque, do esforço do homem. Então, veja bem, Anésia, na sua versão. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha, que absurdo. Que absurdo. Deus quer que todos os homens se salvem. Voz, professora de português, reflexiva. No médio passivo, o tendente tradutor puxou para a voz médio. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Sejam salvos, voz passiva. Sejam salvos. É diferente ou não? Se salvem é o sujeito que é o agente da ação e paciente da ação. E sejam salvos, alguém fez a ação para salvar aquela pessoa. Você está entendendo como é que o tradutor vai agora preferenciar o seu gosto? Não é erro grego, não. É tendência de tradutor. E aí você sabe se é humanista ou se é gracioso. Aquele cara que foi operado, sai do hospital, eu me operei. Ele foi operado, eu me operei. É um absurdo. Eu lembro de se salve quem puder. Se salve quem puder. Salve-se quem puder. Então, nós temos aí os problemas hoje muito sérios. E eu vou ler numa versão feita pelo Davi Sterne, publicada pela editora Vida, da Bíblia Judaica Completa. Esse cara, ele é judeu, convertido a Jesus Cristo, e se tornou um tradutor da Bíblia para o inglês, para pregar o evangelho para judeus. Então ele vai usar a linguagem bem na forma judaica, termos judaicos.
E aqui, naquele texto que nós lemos ontem, eu vou ler 4 versículos de Ezequiel 23, quando ele diz assim, 23:1, nós lemos ontem todo o texto e foi bastante pesado. Ele diz aqui: veio a mim a palavra de Adonai. Aí na sua versão a palavra é Senhor com todas as letras grandes, mas o judeu nunca pronunciava Javé, o nome Javé, porque Javé é um nome sacratíssimo. Então eles não pronunciavam o nome, e quando escreviam o nome, queimavam a pena. E quando iam ler, eles não liam Javé, e sim Adonai, que é Senhor também. Então, como ele está pregando para judeu, e ele quer alcançar judeus a Cristo, ele diz, na tradução, veio a mim a palavra de Adonai, ser humano, que eu queria, filho do homem, ser humano. Havia 2 mulheres, filhas da mesma mãe, as quais eram prostitutas no Egito. Uai! Quem eram essas 2 mulheres que estavam no Egito e eram prostitutas? Como é que diz a sua versãozinha aí? Hein? Não, eu que 2 que se prostituíram no Egito. Mas quem eram essas 2 mulheres que estavam no Egito? Quando é que elas estiveram no Egito? E por que 2? Leia a Bíblia perguntando. Por que 2 mulheres? Quem são essas 2 mulheres que se prostituíram no Egito? O que é prostituição do ponto de vista bíblico? Não estou falando de casamento, nem também de relação de macho e fêmea. Aqui está falando num contexto de relacionamento com Deus. Quem eram essas 2 mulheres que se prostituíram no Egito? O povo de Israel ficou quantos anos no Egito? 430 anos no Egito. E quando eles estavam os 430 anos no Egito, estava um povo sem divisões claras. Havia umas tribos. Quantas eram as tribos? 12 tribos. Estavam lá. E como é que ele está falando de 2? Se eram 12 tribos. O que estava plantado ali naquele coisa? E aí havia, ainda que bem jovens, elas já eram prostitutas. Lá elas deixaram que os seus seios fossem acariciados e que os virgens bicos dos seus seios fossem afagados pelos machos. Presta atenção na Bíblia. Seus nomes eram Ola, a mais velha, e Oliva, sua irmã. Elas me pertenciam e deram à luz filhos e filhas, correspondentes a seus nomes, Shomron e Orla, Yerushalayim e Yoshilivá. Aí ele vai explicar. Samaria é a capital do Reino do Norte.
Mas não existia reino do norte, meu irmão. Isso está 400 e tantos anos antes, o povo ficou 430 anos, 400 anos de juízes, depois 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão, e aí os reinos foram divididos no reino de Roboão. Ele está dizendo de uma coisa que estava lá no Egito. Elas se prostituíram no Egito quando nem existia ainda. Misericórdia, o que o senhor quer dizer com isso? O senhor me deixa doido. Aí meu Deus me disse assim: no meio do povo já surgiu o veneno da denominação, do sectarismo, das divisões, dos povos, dos governos, das individualidades grupais, contra a minha ordem. Lembre-se que Jesus disse a minha igreja, ele não disse as minhas igrejas, porque só há uma igreja do Senhor. Não existe duas igrejas do Senhor. A igreja do Senhor tem todos os salvos, em todos os tempos, desde o Pentecostes até o arrebatamento. No meio da igreja do Senhor tem joio. A igreja do Senhor é trigo. O joio faz parte da plantação, porque o inimigo veio de noite e plantou. Mas não é meu assunto joio. Eu me intrigo com esse assunto porque o meu assunto é trigo. Não é joio. Joio é assunto de anjo, não de pregador. Não se mexe em joio. Quem mexe em joio é Deus. Se prega para que haja trigo na seara do Senhor. E ele faz pela sua palavra, pela loucura da pregação. Mas a prostituição das duas já estava lá no Egito. Já existia uma semente de Samaria. Samaria é uma cidade que foi criada, que foi construída por Onri. Onri é um dos reis de Israel, um dos piores, só não foi pior do que o filho dele, Acabe. Acabe acabou com a fama de Onri. E a mulher dele, a Jezabel, criou a doutrina que governa a igreja no mundo atual. Zipt-zapt. Jezabeliana. Doutrina da competição. Que ela vem de... Nós saímos, Dr. Reinaldo Purim, meu velho professor, ele disse uma vez para mim assim, quando eu estava dizendo para ele, ele disse: meu filho, nós estamos no começo da interpretação do cristianismo. Isto era 1968, eu sentado na sala com ele, no Seminário Teológico do Sul do Brasil. Ele disse: nós estamos no começo da interpretação do cristianismo. Eu olhei para ele e disse assim: o senhor está doido? Disse: por quê?
Nós temos quase 2000 anos de história de cristianismo e o senhor está me dizendo que nós estamos no começo da interpretação do cristianismo? Bem, pense com a sua cabeça. Não queira prato feito. O que o senhor quer dizer com isso? Bem, você quer que eu lhe dê uma resposta? Quem come prato feito não pensa com a sua própria cabeça. Vamos raciocinar? Aí ele foi usar o que se chama maiêutica, dar à luz a ideia, o processo de Sócrates. Ele virou para mim e disse assim: o que significa odres velhos e odres novos no cristianismo? Digo, odre é o lugar onde se põe vinho. Muito bem. Quem é o vinho velho e quem é o vinho novo? O vinho velho é Israel. Muito bem. E qual é o vinho novo? O vinho novo é Cristo, é o cristianismo. Muito bem. E o que foi que Jesus disse? Não se põe vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o odre novo vai expandir e o vinho novo vai expandir e vai arrebentar o odre velho. Eu digo, é verdade. E o que aconteceu? Os cristãos foram expulsos quando o odre expandiu e sumiram e cresceram, mas quem bebe do velho, diz o velho é melhor. E aí, o cristianismo nascente foi invadido pelo judaísmo, pelos judaizantes. As cartas de Paulo, por exemplo, aos Gálatas, a Colossenses, cartas que ele combate fortemente os judaizantes que estavam infiltrando na igreja, trazendo aquele sistema velho, antipático da lei, que serve apenas para fazer a pessoa emburrecida e estupidificada. Não dá libertação. Leia com tempo a carta aos Gálatas. Que libertação! Que voo de planador! Muita gente não gosta de Paulo. E Pedro disse, Paulo escreve algumas coisas mesmo difíceis, que os incautos e os destemperados, agora é uma versão nova, costumam tentar perverter para a sua própria destruição e a destruição dos outros. Mas o que Paulo diz é sério. Paulo diz, eu não aprendi de homem algum o evangelho, humanismo, mas mediante revelação do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou fervendo no meu espírito diante de muitas coisas que temos observado em nosso meio. Samaria é o local sobre um monte preparado por homens para a formação de uma cidade que não precisasse de Deus. Ela não tinha, era tudo formado com cacimbas, cisternas, não tinha rios, toda cercada. Era a característica do humanismo mais egoísta e individualista, enquanto que Yerushalayim é um plural que aponta para os dois montes onde a cidade foi construída: Sião e Moriá.
onde foi construída uma duplicidade do que é pior, que é o humanismo religioso. Vocês viram ontem como é pesado o texto que ele diz que as duas irmãs, Sodoma e Samaria, seriam justificadas pelo comportamento de Jerusalém. Nesse livrinho, A Tumba de Adão, estudando os clássicos, nós descobrimos uma coisa maravilhosa. Por que Jesus não podia ser crucificado dentro da cidade? Não porque o sacrifício era impuro, mas porque a cidade era imunda para um sacrifício santo. Por isso, ele foi sacrificado no Monte Moriá, o mesmo monte que Abraão ofereceu Isaque, que foi cortado no templo de Salomão, para formar o templo que Deus nunca pediu. Aquele templo, como os reis de Israel, são permissões divinas, não objetivos de Deus. E aquele templo foi construído por Hirão, filho da viúva de Tiro. A viúva era da tribo de... Oh meu Deus! A tribo de Naftali, que casou com um tirano de Tiro, que era filho de Hirão, o rei que a Bíblia chama, em Ezequiel, de sinete de Satanás. Foi ele que mandou construir o templo, por um equívoco de Davi. Davi copiou o templo da cópia do tabernáculo, mas foi construído com materiais que Deus não queria. Depois vocês leiam a Bíblia com cuidado. Deus já destruiu aquele templo 2 vezes. Deus não quer religião parada, gente. Aliás, Deus não quer religião. Deus quer povo que anda, peregrinos, não gente parado, enoteísmo, é que vai, o lugar ali é sagrado. É em Jerusalém que se adora, é aqui no Monte Gerizim? Não, Senhor, nem em Gerizim, nem lá. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É um Deus que se locomove. E aí, meus irmãos, nós temos aqui essas duas mulheres prostitutas egoístas, um egoísmo intelectual, assírio, e o outro egoísmo religioso, Jerusalém. Religião judaica, com suas formas absurdas de legalismo, de comportamentalismo, de conduta na base da saca-rolha, do medo, da tirania, da culpa. Hoje eu estava contando para os irmãos a história de... Tem várias histórias contadas com o mesmo caso, mas um escravo. Um escravo lindo, Efebo. Aqueles moços, quando estão assim, naquela idade, entre 15 e 16 anos, estão lindos, corpo bonito, perfeito. Olha aí, Tiago. Efebo e os homossexuais ficam apaixonados por esses mocinhos. Estava um desses lá no mercado em Roma, lindo rapaz, filho de famílias que tinham sido conquistadas pelos vencedores
trouxeram ele como escravo, mas era um moço de linhagem, de cultura, de conhecimento. E dois desses homens quiseram comprar o rapaz e começaram jogando alto na bolsa lá, no leilão. Tá. E tinha um cristão irlandês, naquele tempo das tribos galesas lá O cristão estava lá olhando, e quando chegou num ponto que ele gritou: tantas dracmas, bem mais do que os outros. Os dois olharam. Ele disse: ninguém dá mais? Era uma fortuna. Não. Tá. Aí chama o cristão. É bom que a gente não saiba o nome desse cristão, como não se sabe o nome do menino que deu os 5 pães e os 2 peixes para Jesus, como não se sabe o nome do samaritano que fez a bondade. É bom não saber o nome. Chamou e disse: senhor, em que nome eu ponho aqui no documento? E ele olhou para o rapaz e disse: como é seu nome? E ele disse: Patrício. Patrício, ponha Patrício. O rapaz vira-se para ele e disse: se puser no meu nome eu estou livre. Ele disse: foi para isso que eu te comprei. O senhor não pode fazer isso porque o senhor pagou uma fortuna. Eu tenho que ser seu escravo. Ele disse: não importa, eu lhe comprei para você ser livre. E ele virou-se e disse: mas o senhor não pode fazer isso. Ele disse: o dinheiro é meu e eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. E eu quero a sua liberdade. E quando ele sai, conta o historiador que o rapaz recebe o documento e sai correndo atrás do cristão e dizendo: moço, o senhor não pode fazer isto. Ele disse: você é livre. Ele disse: mas então, se eu sou livre, eu posso segui-lo e ser seu servo? Ele disse: se você quiser, pode. É isso que Jesus fez com você e comigo. Nós não fomos libertos para ser encabrestados por sistema nenhum, para botar medo. Se você fizer isso, você vai receber aquilo. Se você não fizer aquilo, você não vai receber nada, porque Deus negocia. Não, isso aí é coisa pode ser coisa de judeu, mas não é de Jesus. Não é de Jesus. Então, meus irmãos, essa prostituição de Jerusalém é uma religiosidade que se perpetuou. E nós saímos de lá. E como dizia o Dr. Purim, quando Constantino oficializou a igreja, o judaísmo entrou na igreja de tal forma, e o paganismo entrou na igreja e formou esse balaio de gato, que por mais de 1000 anos viveu dentro de um sistema absolutamente corrupto e corruptor. Eu vou contar umas historinhas aqui, porque eu disse com o Humberto que eu tenho toco enterro, né? É uma coisa que me impressiona. As coisas da história são impressionantes. São impressionantes. No ano 400 e alguma coisa, um pregador da Bíblia, tradutor da Bíblia, pregador da graça, chamado John Hus, resolveu fazer uma pregação na Boêmia, na Alemanha, de libertação pela graça plena. Aí foi preso o pobrezinho,
Porque todo que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. E quem persegue é Caim, que persegue Abel. É Ismael, que persegue Isaac. É Esaú, que persegue Jacó. É o filho mais velho que fica emburrado com o filho mais novo. Você nunca vai ver filho de Deus perseguindo alguém. Nevermore. Não vai ter. E então, onde é que nós estávamos? John Hus. Onde estava John Hus pregando o Evangelho, foi condenado à fogueira em Erfurt, na Alemanha. O bispo que o condenou à fogueira assinou o tratado e ele virou-se para o bispo e diz assim: vocês estão chamuscando este ganso, porque Hus em tcheco é ganso. Vocês estão chamuscando este ganso, esse Hus. Mas daqui 100 anos, um cisne vai bradar alto e vocês não vão conseguir sustentar a voz dele. E disse o bispo: só se for sobre a minha sepultura. Palavras que foram registradas em 1505 sobre a Catedral de Erfurt, deitado no chão, com a cara voltada para o chão, com os braços abertos, feito uma cruz, estava Martinho Lutero, em cima da sepultura do bispo. Parece que Deus tem piada. E ali foi consagrado aquele ganso que ninguém pôde fazer calar a boca, aquele cisne. E foi o primeiro que sustentou de forma radical, depois de 1000 anos, a nossa co-crucificação com Cristo. E cala a boca desse bicho. Cala a boca de Lutero para ver se pode. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43